nesses locais. Eu quero partilhar convosco daqui a pouco imagens de uma situação desagradável. Há muito que se deve explicar, há muita coisa que se deve dizer no concernente à saída e evasão dos reclusos. 1.500 e alguma coisa fugiram do estabelecimento penitenciário na província de Maputo. O que é que esteve por detrás disso? Há quem diga que os manifestantes estão por detrás dessa evasão. Mas há quem diga que a manifestação não tem nada a ver, o problema começou de dentro, que foi libertação. Iremos ouvir, inclusive, depoimentos de um dos reclusos no momento da fuga. Ele até esqueceu-se de deixar as chaves das celas lá. Ele diz que saiu do portão, normalmente. Ele diz que foi uma saída triunfal, normal. Não precisou de escalar muro nenhum. Saiu pelo portão, a euforia foi tanta que ele não tirou do pescoço as chaves das celas lá e acabou saindo com as chaves do estabelecimento penitenciário. E essa situação precisa de ser compreendida. Eu peço aqui a realização, as imagens que nós vimos e as imagens que estão a circular nas redes sociais são bastante fortes, são muito fortes. E por conta mesmo da nossa responsabilidade, não vamos colocar aquele vídeo. É vídeo que mostra muitos corpos. São corpos que foram colocados um por cima do outro, outros estão ali, são pessoas que saíram do estabelecimento penitenciário, algumas acabaram encontrando a bala. Portanto, é parte do que existe. Nós temos uma responsabilidade muito grande, não podemos chocar as famílias, temos a consciência de que há pessoas muito sensíveis, há crianças, inclusive, também a acompanhar o balanço geral e também, acima de tudo, por respeito à vida humana e respeito às famílias das pessoas que morreram baleadas, não podemos colocar o vídeo tal como está a ser colocado nas redes sociais. Temos uma responsabilidade acrescida na moralização da sociedade, por isso são vídeos que não vamos colocar. Mas sobre o assunto em si vamos falar, porque entre as vítimas há um vídeo, diria vídeo 1, mostra um cidadão que aparentemente é nigeriano, ele é gravado no vídeo a falar. Ele diz alguma coisa, diz o dia em que deu entrada no estabelecimento penitenciário. No outro vídeo, esse mesmo cidadão já aparece morto. E aí questiona-se, será que ele ofereceu resistência? Tinha sido capturado ou não, afinal? Havia ou não necessidade de se balear? Será que estava a fugir? Foi registrado o primeiro vídeo, depois ele fugiu e pronto, houve disparo. O que aconteceu para este homem que aparece no primeiro vídeo a falar e no segundo morto e com a mesma roupa? O que aconteceu? É importante que seja aqui criada uma comissão independente para a investigação do que aconteceu na cadeia, para a fuga dessas pessoas. O comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael, na sua comunicação na noite de ontem, faz menção a um problema que teria começado de fora. Um problema que culminou com a invasão. Por que houve invasão? Para o comandante-geral da Polícia, essa saída de reclusos foi precipitada por um grupo de manifestantes. É um posicionamento que choca. É um posicionamento que não se cruza com o posicionamento da ministra da Justiça, que diz que o problema começou de dentro. Temos duas posições de dirigentes. Posições que não divergem, são posições divergentes, não convergem. O que aconteceu para termos então essas posições divergentes sobre as causas da fuga dos reclusos no estabelecimento penitenciário? Eu quero ouvir agora primeiro as palavras do comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael, mas adiante iremos ouvir as palavras da ministra da Justiça, iremos também
trazer o quadro, o ponto de situação daqueles bairros próximos ao estabelecimento penitenciário, porque o medo, o terror continua instalado, não só naqueles bairros, como também em toda a província e cidade de Maputo, porque do grupo dos fugitivos estão 29 terroristas. Aqueles que estiveram lá a criar situações em Cabo Delgado estão nesse grupo de fugitivos. Iremos tentar perceber o que isto significa. O ouvinte, torcedor internauta também poderá opinar sobre essas situações. Agora, vamos ouvir as palavras do comandante-geral da polícia. Convocamos esta conferência de imprensa hoje, dia 25 de dezembro de 2024, para poder comunicarmos a uma ocorrência que se deu na província de Maputo, concretamente na cidade de Matola e na cadeia central. Hoje, dia 25 de dezembro, registramos uma invasão de reclusos na cadeia central na cidade de Matola, onde se encontravam internados naquele estabelecimento prisional 2.500 prisioneiros ou condenados. As circunstâncias que se deram na invasão foi que cerca das 13 horas de hoje, um grupo de manifestantes subversivos aproximaram nas imediações daquele estabelecimento prisional, fazendo barulho às suas manifestações, exigindo que pudessem retirar os presos ali que se encontram a cumprir as suas penas. Esta agitação de fora provocou as emoções dentro da cadeia, que propiciou o desabamento do muro que se separa com BO, outra cadeia do lado, e estes se aproveitaram para passar do outro lado da BO, e onde criaram agitação e começaram a incentar fuga pelas portas do outro lado. Houve confrontação imediata nessa altura com os colegas que estão na responsabilidade de garantia da segurança das nossas cadeias, os colegas do SENSAP. E nesta confrontação não resultou a travagem daquilo que os manifestantes queriam, era mais soltar aqueles cidadãos que estão aí a cumprir suas penas. Saíram, fugiram, retiraram nas celas ou naquela cadeia cerca de 1.534 reclusos. Forçaram, saíram com eles os manifestantes. Nesta confrontação, resultou em 33 óbitos na confrontação direta com os reclusos nas imediações da cadeia central, 15 feridos. Nas operações seguintes de busca e de recuperação de alguns bens pertencentes aos serviços penitenciários, conseguiu-se deter
ou recuperar ou recapturar 150 reclusos que neste momento estão em algumas esquadras, mas a serem devolvidos para a cadeia central. Como podem notar, os manifestantes preferem libertar os detidos, os presos, os condenados. Não sabemos quais são as claras intenções. Se calhar, os organizadores dessas manifestações subversivas poderão dizer estas ações de libertar os condenados. Lamentavelmente, alguns condenados que são forçados a serem libertados são aqueles que têm pena quase concluída. Uns deviam sair no próximo mês, já cumprir as suas penas e são forçados a e subversiva. Só nas últimas 24 horas, os manifestantes invadiram a cadeia de Manhissa, libertaram os presos que lá se encontravam, fizeram tentativa de libertar os condenados que estão na cadeia de Mabalane e, por último, às 14 horas, atacaram e libertaram parte dos reclusos na cadeia central de Matola. Fato curioso é que naquela cadeia nós tínhamos 29 terroristas condenados. Tínhamos 29 terroristas condenados a que eles libertaram. Estamos preocupados como país, estamos preocupados como moçambicanos, estamos preocupados como membros das Forças de Defesa e Segurança. A razão fundamental de libertar terroristas numa altura em que o mundo, o continente, a região unem-se para combater o terrorismo. Estamos preocupados e estamos associando essas ações todas, já falamos aqui, que são subversivas, podem ter tendências terroristas. Libertaram terroristas aqui, hoje, às 14 horas, 29, uns dos quais altamente perigosos. Estamos preocupados. Mas como as Forças de Defesa e Segurança estamos determinados a fazer esforço para recuperar com todas as inteligências aqueles que forçosamente foram retirados na cadeia central. Pedimos a eles, como cidadãos condenados, que regressem à cadeia central, onde eles estão a cumprir as suas penas, que apresentem nas esquadras, nós iremos levar para cumprirem suas penas. Quem sabe se alguns que estão a sair estão na lista dos indultados, estão a forçar uma coisa enquanto já estão no fim. Pedimos a toda a população moçambicana, sobretudo a cidade e a província de Maputo, para que denuncie esse movimento estranho das pessoas que foram
libertadas premeditadamente na cadeia central de Maputo, na cidade de Matola. Estamos certos das interpretações que podem advir, mas para nós o importante é o sossego. Como podem imaginar, a comunidade moçambicana ou a população da cidade e a província de Maputo, do que se espera depois de sair 1.534 reclusos que cometeram altos crimes no país. Então nós esperamos nas próximas 48 horas uma subida vertiginosa da criminalidade na cidade de Maputo, todo tipo de criminalidade, porque aqueles são especialistas de todo tipo de criminalidade. Significa, vai subir o crime de roubo, assalto, violação de mulheres, roubo de viaturas, assaltos à mão armada, incluindo raptos, porque aquelas pessoas que saíram, alguns dos quais foram condenados por raptos. Por esta razão, viemos pedir a toda a sociedade moçambicana, todos nós, a comunidade no geral, os funcionários públicos, os que garantem direitos humanos, jornalistas, advogados, todos aqueles que gerem o sistema da justiça, para unirmos-nos no sentido de combater esta deliberada forma de querer aumentar a criminalidade no nosso país. E, sobretudo, sublinho, ao libertar parte daqueles que foram condenados por terrorismo. A nossa mensagem não é da política, não estamos a falar da política, estamos a falar da criminalidade, estamos a falar da sociedade, estamos a falar da convivência social. Aquilo que assistimos, o assalto ao complexo industrial da Matola, onde tem todo tipo de indústrias, onde tem todo tipo de armazéns, aquilo é um bando de criminosos, criados que depois não vamos controlar mais. Não vamos conseguir controlar mais. Há mortes em armazéns que nós vimos ontem. As pessoas entraram nos armazéns, aquilo tem um arrumo organizado. Mexeram de qualquer maneira, desabou sacos de arroz em cima das pessoas mais grávidas, mais com criança nas costas. Depois queimaram. Significa que, para além dos sacos de arroz que queimaram, mesmo aquelas pessoas soterradas com sacos perderam a vida. Coisa desnecessária. Eu penso que podemos fazer política assim, mas de forma nenhuma assaltos, arrombamentos não constituem a cultura dos moçambicanos. Nunca imaginei nenhum dia crescer, viver e assistir este tipo de ambiente da convivência social dos moçambicanos. Eu, na qualidade de comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, apelo a todos os moçambicanos para abandonar o crime, porque já não podemos dizer que os que estão a cometer crime são jovens, os que estão a cometer crime são homens, os que estão a cometer crime são crianças. Não, já o crime
aquilo é uma associação das pessoas para cometer crime. Eu peço aos moçambicanos para abandonar essas práticas no sentido de voltarmos à nossa convivência social. Eu acredito que os moçambicanos têm coração de fé. Os moçambicanos são crentes. Não existe nenhum moçambicano que não tenha origem a uma igreja. Hoje, como Dia da Família e Dia do Natal, eu penso que em cada família, em cada cidadão, reflita se este país aumentar a criminalidade de maneira como está, se este país vai passar a libertar aqueles que cometeram crime sem cumprir as suas penas, sem regeneração. Mas que país se espera? Que o país se espera? Quero acreditar que aqueles que saíram forçosamente nas prisões poderão voltar sozinhos. Quero acreditar, mesmo aqueles que foram condenados por terrorismo, que não enverdem, que não vão continuar a cometer este crime do terrorismo, voltem a cumprir as suas penas e regenerem, e voltem por bem, saiam por bem. Quero apelar também àqueles que organizam as manifestações, que parem refletir um pouco se aqueles criminosos que saíram vão conhecer essa casa é do fulano, é do meu partido. É possível. Aqueles 1.534 conhecem as casas daqueles manifestantes que foram libertar a eles. É verdade, conhecem? Não acredito. Então significa que o crime vai bater na porta de cada um deles. E o lugar onde se queixa, onde se apresenta qualquer um que cometeu o crime é na esquadra, é na subunidade policial. Meus caros, ouvimos primeiro Venâncio Mondlane, que inclusive no dia de hoje ele disse que há necessidade de se separar aqui as coisas. Que é preciso que as pessoas que estão a fazer manifestação tenham clareza com relação ao foco da manifestação. Ele apontou as instituições. Disse que deveriam deixar de vandalizar e saquear estabelecimentos, empresas. E disse mais, que essas ações só ocorrem porque há envolvimento de agentes da polícia. São os agentes da polícia, segundo Venâncio, que estão por detrás dessas situações. Temos este discurso, coloquemos aqui. Temos o discurso do comandante-geral da polícia, que diz que a saída deste grupo poderá significar a intensificação da insegurança, até porque saíram terroristas, estão aqui. Como é que nós podemos resolver isto? Vamos. Aquilo que Venâncio disse, eu não estou a fazer política, aquilo que Venâncio disse, as pessoas que se dedicam aos arrombamentos e tal, aí a saque dos estabelecimentos, que se isolem dessas práticas, que saiam. Qual é o ganho disso? Para se perceber com alguma flexibilidade quem está a fazer o que e aonde. Porque se a mamana sai e vai se misturar com aquele grupo para saquear, aí já está a fugir daquilo que até o Venâncio disse, que é para defender-se esses estabelecimentos, as empresas privadas. O comandante falou da possibilidade de aumento de terrorismo. Pronto, eu gostaria de ter ouvido de uma outra forma essa parte do comandante, porque quando diz vai aumentar, o cidadão fica mais em pânico. O que eu esperava ouvir era vamos reforçar, porque isto poderá, não é? Porque quando diz vai acontecer isto, mais aquilo, então o cidadão já não percebe o que é que terá que fazer, porque fica-se aqui numa situação em que parece que
há previsões exatas do que vai acontecer. Então, isso também cria algum desconforto, mas percebemos, no calor das emoções, todos acabamos dizendo algumas coisas que se calhar poderíamos não ter dito. Então, é preciso que comecemos a separar o trigo do joio aqui. É preciso abandonar aquilo que estavam a fazer algumas pessoas para que aquelas que são oportunistas e que se dedicam a isso fiquem sozinhas. E aí vai se saber se são polícias, se são aqueles que se invadiram, são oportunistas, quem são eles? Evitar-se isto, misturar. Você sabe que há bens roubados aí e tal, estão a ser vendidos. Então, distancie-se. Para que este grupo que se dedica a isso, que inclusive o próprio Venâncio distanciou-se, possa por si e de forma fácil ser identificado. Porque enquanto nos misturarmos, vai ser difícil separar as águas aqui.